Um abraço, amigos. Estamos chegando com o TV Hoje Memória e nessa edição vamos falar de biografia. No Colégio Atenas trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade, éticos, morais, sociais e religiosos, valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser. No TV Hoje Memória, biografia desta semana, vamos focalizar o Frei Ederson Queiroz, contar a sua história, como é que ele se tornou padre, falar do seu trabalho, de sua família. Agora, como você resolveu ser padre? Desde criança eu já tinha um desejo, né? Me chamava muita atenção essa dimensão do sagrado. E quando eu ia à missa com o papai e a mamãe, me encantava muito a figura do padre Bertrando. Eu lembro. Ele fez meu casamento. É claro, ele tinha uma fala assim, ele era muito eloquente, né? Muito gestual, e aquilo me chamava a atenção. Depois eu me tornei coroinha, e quando eu ajudava nas celebrações, que eu via ele pregando com tanta ênfase, né? Com tanto amor, eu olhava para aquele homenzarrão e falava para mim, eu quero ser isso aí. O nosso mundo era tão pequeno que para mim só existia patrocínio e Holanda. A Holanda, o país Holanda. Eu pensava, eu não posso ser padre, eu vou ter que sair de patrocínio e ir para a Holanda. Eu não sei falar holandês, como é que eu vou para a Holanda? Tanto que o mundo era pequeno, imagina, hein? E então aquilo me encantou muito. Tem até um salmo que expressa isso. O salmo diz assim: Ah, Senhor, os vossos altares, onde até as andorinhas encontram lugar para fazer o seu ninho. Então hoje eu releio esse salmo, relembrando de quando criança, eu olhava aquelas pregações do padre Bertrando, aquilo como que acendia uma chama dentro de mim. Depois entrou a figura do padre Feliciano, que veio e trabalhou muito com juventude. Eu já era adolescente, e essa figura do padre Feliciano, próximo dos jovens, encontros, a formação da sexualidade, formação bíblica, uma formação para a missão, para o compromisso. Então, devo muito isso ao padre Feliciano. E depois chegou o padre Pio. O padre Pio com o seu amor pelos pobres, o cuidado dos pobres, o trabalhar com os pobres, o homem próximo dos pobres, aquele homem que tirava tudo de si para os pobres, mas não era um dar simplesmente. Não sei se você sabe, aqui atrás do cemitério, você se lembra, não tinha nenhuma casa. Era o cemitério e a capela de Santo Antônio lá embaixo. Ele tinha contato, não sei se os terrenos eram da prefeitura ou se era particular, ele arava toda essa terra até lá na capela de Santo Antônio, plantava arroz com algumas pessoas pobres. Depois partia a colheita com eles, e a parte dele era distribuída no patronato, no asilo, para a enfermaria da Santa Casa, nas escolas de periferia, que praticamente eram todas, tirando o Honorato Borges, era tudo periferia, você se lembra disso. E quando aqueles meieiros dele já tinham um sustento, eles já tinham sido promovidos, então o padre Pio colocava outras pessoas nos lugares. Foi também assim com o sítio que ele teve em Folhados, e foi com uma terra em Boa Vista. Aqui em Boa Vista tem uma terra, tem uma reportagem do Estado de Minas, de julho de 81. O artigo chama assim, a terra de São Vicente dos Pobres. Um fazendeiro doou um pedaço de terra para São Vicente dos Pobres. Fizeram a capela, e o padre Pio um dia percebeu que tinha uma terra até de um bom tamanho, fez um cafezal
fez uma pastagem, fez uma casa, colocou uma família. Quando aquela família já tinha condições de ter o seu próprio lugar e o seu próprio sustento, ele ajudava a encaminhar aquela família e colocava outra no lugar para poder fazer, né? Então, tem essa história do Padre Pio, isso me marcou muito. Eu estava no seminário em Belo Horizonte, na segunda etapa da minha formação franciscana. Eu pego o Estado de Minas num dia de sábado, e tinha um caderno especial, e aí essa reportagem da terra de São Vicente dos Pobres, que eu fui ver o Padre Pio. Então, o Padre Pio, ele me marcou muito nessa proximidade. E depois eu fiz um contato com o Frei Flávio, que era um franciscano capuchinho de Patos, e o modo como ele me acolheu para passar lá um final de semana foi tão forte que naquela hora, no meu coração, eu falei, eu quero isso. Quando ele abriu a porta do convento, o modo como ele me acolheu com outro colega, eu disse, eu quero ser isso, né? Eu quero viver essa alegria. E foi vendo essa alegria dele e dos outros 4 frades que moravam lá, com os seminaristas, com o povo, e o mais bonito que eu vi a alegria deles, desses 4, entre os 4. Então comecei a ler São Francisco, que despertou um grande afeto no meu coração, e eu então me encaminhei para a vida franciscana. O padre Bertrando, ele tinha tanta certeza que eu ia ser padre dos Sagrados Corações, que quando eu pedi a carta de apresentação para ir para o seminário, ele olhou para mim assim com um olhar de tristeza e disse assim, poxa, eu tinha certeza que você seria um dos nossos, né, dos Sagrados Corações. E quando eu fui ordenado, foi o Padre Pio, que era o pároco da cidade, era só uma paróquia, e ele, parece que eu era o filho que estava sendo ordenado. O carinho com que o Padre Pio preparou a minha ordenação, que foi no Catiguá, no polo esportivo, que estava ainda para ser terminado, e o Padre Pio olhava para mim e falava, eu não sei por que você não foi um dos nossos. Ah, Padre Pio, chamar de Deus, Deus dá os dons e os carismas, né? E então sempre fui muito próximo, muito amigo dele. Ô, Frei Ederson, o pessoal ficou assim meio surpreso, né, com esse pedido de desligamento da Ordem Franciscana. Explica para mim como é que funciona esse sistema, né? O que é a Ordem Franciscana, o que é as outras ordens, no caso dos Sagrados Corações e tal, qual a diferença e por que o senhor pediu o desligamento dela? Sim, a Ordem Franciscana, ela nasceu com São Francisco de Assis, há mais de 800 anos, em Assis, Itália, onde nasceu de uma forma muito inusitada, porque ele queria seguir Jesus vivendo o Evangelho junto dos pobres. Os companheiros começaram a chegar, amigos começaram a chegar para Francisco, querendo viver com ele e como ele. Então, ele foi organizando, passo a passo, o que nós chamamos de fraternidade franciscana, ou ordem franciscana. E dentro da ordem franciscana, temos diversos grupos que ao longo do tempo foram surgindo. Também os frades franciscanos capuchinhos, dos quais eu estou ligado. Eu entrei na ordem há 42 anos atrás. E posso lhe dizer, Luiz Antônio, e aqueles que também estão nos acompanhando, que foi um tempo muito bonito. Eu aprendi muito na fraternidade franciscana. Eu posso dizer que tudo que eu sou, desde os 8 anos para cá, eu estou com 60. Eu recebi da ordem franciscana capuchinha. Então tem um afeto, um amor. E agora, como padre, eu já acompanhei muitos casais em crise. E uma vez eu escutei de um casal dizendo assim, olha, para que o nosso amor, a nossa amizade, a nossa estima
possa continuar, nós vamos ter que nos separar. E, de certa forma, foi isso que aconteceu, porque eu estou cuidando da minha mãe já há um bom tempo. Ela é viúva, mora só e tem problema de saúde, que precisa de cuidados. Os outros filhos têm família, moram fora, e ela tem dificuldade de deixar a própria casa dela, e os médicos não aconselham que ela deixe a casa dela para um ambiente estranho. Então, eu pedi, nós dizemos, obediência, para morar com ela, pertencendo ao convento dos franciscanos capuchinhos em Patos de Minas. Nós temos uma legislação que permite assim. Vários outros frades já tiveram esse tipo de licença para cuidar dos pais, fazendo parte de um convento, de uma comunidade franciscana. E assim foi nesse tempo. Eu era sempre membro do convento de Patos de Minas, morando aqui. Agora, nós temos uma nova direção na província e também na ordem, a partir de Roma, que tem uma outra interpretação para esse texto das nossas constituições, que permitem aquilo que me foi permitido. Então, eles têm uma outra interpretação, dizendo que, para cuidar de pai e mãe, não há permissão nesse texto. Então, eu rezei muito isso, né? Me foi pedido para voltar definitivamente ao convento de Patos de Minas, ou pedir 2 tipos de licença. Eu pedi um tipo de licença, porque eu tinha consciência que eu não tinha como deixar a minha mãe, agora com 90 anos, era impossível eu tomar essa decisão, seria provocar ou adiantar a morte dela, e tomei essa decisão. E rezando, né, já são 6 meses, rezando isso. Esse tempo da pandemia também ajudou a gente ficar quieto em casa. Aqui no sítio temos uma capela, às vezes fico horas ali naquela capela rezando. Eu comecei a fazer uma leitura o seguinte: a mamãe e a família dela é muito longeva, ela tem irmãs de 99 anos, de 95 anos, que têm saúde invejável. E se ela caminha, se Deus permitir também para uma idade assim, vai chegar um momento que eu não vou ter mais condições de pedir licença, que ela tem um tempo, aí esgota, você tem que decidir alguma coisa. E nós vivemos numa sociedade do consumo, consumista. E isso entrou nas igrejas também, nas famílias, no trabalho, em tudo entrou essa mentalidade consumista. Então, para mim tomar essa decisão de deixar a família franciscana com 65, 68, 70 anos, qual é a diocese, qual o bispo queria me acolher? Um padre que já estava em fim de carreira. Então eu pensei, olha, eu com 60 anos, eu não tenho mais tempo para pensar, repensar, decidir, voltar atrás, decidir de novo. Exato. E isso foi muito bom. Não me deu uma depressão, pelo contrário, esses 60 anos eu tive que ressignificar a minha vida. Erasmo de Roterdã, um grande filósofo humanista, dizia assim: as pessoas não gostam de mudanças, porque mudança exige você olhar o fundo da sua alma e ver a si mesmo. As pessoas preferem permanecer no pântano da mesmice. Eu li isso há poucos dias. Então, eu me senti contemplado nesse texto. Seria muito mais confortável para mim dizer assim: eu estou voltando para o convento. Lá eu tenho minha casa, minha cama, minha comida. Digamos assim, a minha vida estava garantida no convento. E minha mãe e meus irmãos me olham, e quem quiser olhar, olha. Mas meu coração não deixava eu pensar assim. Eu pensava como seria difícil para ela mudar daqui para a casa de um dos filhos, por mais carinho que todos eles, e noras e genros, netos têm com ela, como seria difícil para ela, como seria difícil ela ficar por conta de cuidadoras.
Então, eu tomei uma decisão, né? Honrar pai e mãe. E Jesus tem uma palavra muito forte no Evangelho, que ele diz assim: vocês, para fugirem desse mandamento de honrar pai e mãe, vocês inventaram uma oferta sagrada, que se chama Corban. Então vocês dizem, eu dei a minha oferta para Deus, então não preciso de cuidar do meu pai e da minha mãe. Como vocês sabem anular o mandamento de Deus? Então, essa palavra me provocou demais. Anular o mandamento de Deus. Como é que eu ia anular o mandamento de Deus de honrar pai e mãe? Então, eu achei que o melhor caminho, e eu rezei isso, deixei que Deus se manifestasse, era me ingressar no clero diocesano, que aí há a possibilidade de eu ficar em casa, e fui acolhido por Dom Paulo Mendes Peixoto, que é o arcebispo de Uberaba, pelo Conselho de Presbíteros, com a licença de permanecer aqui por tempo indeterminado, no cuidado da minha mãe, e nos finais de semana, podendo ajudar numa das paróquias, que possivelmente seja Romaria ou Araxá. Imagine você, eu tive uma vida sacerdotal sempre muito cheia. Foi paróquia, formação de noviços na província dos Capuchinhos de Minas Gerais, pastoral da juventude em 5 dioceses da região leste de Minas, na diocese de Governador Valadares, pastorais sociais, como trabalhar com agricultores sem terra, o movimento sem terra, sindicatos e tantos outros movimentos sociais na Diocese de Valadares que eu acompanhei. Depois, ainda, eu trabalhei numa obra social que estava fechada e, na época, o provincial pediu que ela fosse reaberta, que eu estivesse à frente. Nós tínhamos ali 200 crianças em situação de risco. E mais tarde fui a Belo Horizonte, e depois de Belo Horizonte trabalhei na Conferência dos Bispos do Brasil, a CNBB, por 3 anos. Fui ministro provincial dos Capuchinhos de Minas por 6 anos, presidente da Conferência da Família Franciscana do Brasil por 7 anos. Muitos retiros, cursos, reciclagem, assessorias. Então, quando eu cheguei em casa para ficar com a mamãe, claro que foi um choque muito grande. Ainda colaborando na paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio, na época dos padres Vandercy e José Ronaldo. Foi um choque, eu me sentia às vezes inútil, eu me cobrava se eu não estava exercendo o meu ministério sacerdotal, ficando em casa, às vezes o dia todo, fazendo companhia a ela. Então foi uma luta muito grande, de muito tempo. E há pouco tempo, Luiz, eu tive uma intuição divina, rezando nessa ermida de Nossa Senhora da Abadia. Hoje, a sua paróquia é a sua mãe, a sua missa é a sua mãe, a sua pregação é a sua mãe, o seu povo é a sua mãe, a sua multidão é a sua mãe. E isso me trouxe um conforto interior, uma paz interior, que é coisa de Deus. Eu não me cobro mais. Tem dias que, por causa dela, talvez ela atrasa no banho, ou outra coisa que ela, fazendo palavra cruzada, e às vezes não dá para celebrar a missa. Então, a minha missa naquele dia foi o cuidado dela, não é? E me lembro... Ela tem problema de saúde, o Ederson? A mãe tem uma saúde física muito boa. Os exames dela são como de criança, ela não tem dieta, ela não tem... Agora ela tem o início de Alzheimer, que graças a Deus está paralisado. Mas Alzheimer é Alzheimer. O médico diz que ele está paralisado. Pode ficar assim até o fim da vida dela, mas pode uma hora desbloquear, né,
que evoluir, Uhum. uma coisa leve, né? De esquecer dia, hora, pequenos compromissos, mas banho eu tenho que ajudar, medicação, todo o serviço de compras, fazer o controle de banco, a companhia, porque se ela fica só por muito tempo, ela entra um pouco em pânico, achando que está abandonada, que todo mundo saiu, que ela está sozinha. Então, eu tenho que ficar sempre assim, por perto. E me lembro, assim, com gratidão, a palavra de Dom Pedro Casaldáliga, que foi bispo de São Félix do Araguaia, faleceu há pouco, agora em agosto. Ele, chamado, né, Exato. o bispo, pastor, poeta e profeta do Araguaia, Uhum. ele frase que ele diz assim: em caso de dúvidas, fique com os pobres. E hoje, na nossa realidade, os idosos são os pobres. Às vezes, aquele idoso não tem uma pobreza material, mas ele tem uma pobreza física, mental, ele tem uma pobreza de relacionamentos, ele tem uma pobreza porque ele se sente abandonado, ele se sente que foi útil e que agora ele é descartado. E o Papa Francisco diz assim, que é preciso a igreja ir às periferias existenciais. Periferia não é só geográfica, periferia existenciais, que são aquelas realidades da vida em que pessoas se sentem e estão verdadeiramente abandonadas. E ele coloca os idosos como estes que estão nas periferias existenciais. Porque hoje é muito fácil, né, cômodo, leva para o asilo, interna no asilo. Eu acompanhei aqui o asilo de Patrocínio, você foi comigo lá uma vez fazer uma reportagem, nós ouvimos da direção que o mais triste é quando o idoso pede a presença de um familiar e o familiar não vai ali. Ou Ele manda abandono, dizer né? que é uma dor. E o asilo dizia para nós, no Recanto São Francisco, que muitos entregam o familiar ali e se sentem de mãos lavadas. Quando eles são chamados para alguma coisa, até a família diz, mas eu já não coloquei ele aqui, eu não estou contribuindo, não estou... Então, o asilo e os lares de idosos, muitas vezes, tornou-se um lugar de descarte. Você descarta a sua pessoa lá e quem está lá é que se responsabiliza por aquela pessoa. Como também hoje tem as clínicas, as casas que recebem idosos, porque a família não tem tempo mais. Então, dentro da espiritualidade pastoral, teologia do Papa Francisco, os pobres, os idosos estão nas periferias da existência. Não é diferente com a minha mãe, Uhum. né? Com todo o carinho que ela tem da família, dos netos, bisnetos, genro, noras, mas ela, literalmente, ela está na periferia existencial. Por falar nisso, você teve que parar praticamente tudo, né? Mas eu lembro que nós acompanhamos esse trabalho seu lá no asilo e era uma coisa realmente espetacular, né? Como é que ficou? Quem que faz o que você fazia lá? Mudou a direção do asilo esse ano e, infelizmente, veio a pandemia. Eu não sei se tem algum padre fazendo esse acompanhamento, sabe? Mas eu me disponho também, não até pela obrigação de padre, mas como ser humano, como cristão, de continuar esse trabalho. Assim que passar a pandemia, eu fui informado que lá cortaram todo tipo de visita. E, graças a Deus, lá não teve nenhum idoso infectado pelo Covid, né? Que é Graças a muito Deus. difícil, né? Porque É eles são muito... do grupo de risco. Nós vimos aí na Europa que grandes estatísticas de mortos foram em asilos, em casas de recuperação, né? Então, aqui, graças a Deus, estamos com 0 contaminados. Então, eu me disponho, depois que passar esse processo, de fazer essa presença, me revigorava muito.
porque era sentar com um, com o outro, rezar, brincar, conversar. E então, Luiz, a minha pastoral, a minha missa, a minha missão, a minha multidão, olha que eu já lidei com multidões de pessoas. Hoje é aqui em casa. Não me cobro disso. Estou muito assim, sereno, né? E queria deixar uma palavra aos filhos, né? Cuidem de seus pais. Hoje você está cuidando, eu estou cuidando. Amanhã haverá alguém que há de cuidar de nós. Amanhã nós vamos estar aí nesse lugar que hoje eles estão. E é uma bênção, Luiz. Aquele que cuida do pai e da mãe, ele recebe bênçãos. Você não imagina como eu sinto a bênção de Deus chegar na minha vida. Hoje eu sou um homem de 60 anos que eu posso dizer a você assim, eu não tenho um problema para ser resolvido. Eu não tenho uma pendência para ser resolvida. É a bênção de Deus. Até mesmo vejo como bênção essa saída da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, porque eu amo essa família franciscana, eu devo muito a ela. E foi nessa família que eu aprendi também a cuidar dos outros, a trazer o pobre para o centro do meu coração. Uhum. Não é só aqui, não, é aqui, né? Eu aprendi nessa família, então tenho uma gratidão. E a vida hoje me pediu, né, uma radicalidade, Luiz. Você não imagina o que é deixar uma comunidade onde você esteve 42 anos, de uma história bonita, de muita alegria, dificuldades todos os lugares temos, mas que trabalhando para superar essas dificuldades. Uhum. Agora, começa uma etapa nova, né? Como padre ligado à Arquidiocese de Uberaba, podendo ficar com a minha mãe, o arcebispo teve essa compreensão junto do Conselho de Presbíteros por tempo indeterminado, de poder viver esse ministério sacerdotal aqui. Eu compreendo a ordem, quando porque ela também tem que trabalhar com os parâmetros do direito canônico. E, às vezes, o direito canônico coloca limites. Então, para pertencer a uma comunidade, você não está sempre nessa comunidade, isso tem um limite. Eu compreendo. Eu não tenho aqui queixa nenhuma, estou muito agradecido, né? E como agradecido à Arquidiocese de Uberaba, que, por sinal, tem como padroeira Nossa Senhora da Abadia, e foi a diocese, na época, que trouxe o padre Eustáquio com mais 2 ou 3 companheiros para o Brasil. Olha que coisa bonita. A arquidiocese que trouxe. Foi um pedido do arcebispo, na época bispo de Uberaba, que eles vieram, a congregação veio para o Brasil, né? Então, eu estou muito feliz também por esse simbolismo. Nossa Senhora da Abadia, bem-aventurado Padre Eustáquio, que chegou aqui pelas mãos da Arquidiocese de Uberaba. Até estava falando com você que eu tenho um amigo que participa aqui na rede hoje, na Rádio Capital comigo, né? Ele trabalha no estado de Minas Gerais na questão da saúde pública, né? E ele se chama Eustáquio da Abadia Amaral, exatamente por causa desses acontecimentos, né? Da história aqui do Brasil. Até interessante, né, Luiz? Como na nossa região, Triângulo Mineiro, tem pessoas que se chamam Abadia, Abadio, por causa de Nossa Senhora da Abadia. Quando a gente fala esse nome em outros lugares aí, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, o que é isso? Né? Porque a abadia é um mosteiro onde vivem monges
Abade é o superior desse mosteiro. Abade vem de Aba, pai. Então, o abade é como o pai dos monges. A abadia é a casa dos monges, a casa de Deus. Então, Nossa Senhora da Abadia, Nossa Senhora Casa de Deus. Deus encontrou em Nossa Senhora um lugar para ele, Deus, morar, através do seu Filho Jesus, encarnado no seu ventre, que tem a carne humana de Maria. Então, abadia significa casa de Deus. Nossa Senhora é casa de Deus. Nossa Senhora da Abadia é casa de Deus. Mas eu também sou, você, Luiz, o Eustáquio Amaral também é. Todos nós, pelo nosso batismo, somos chamados a sermos uma casa de Deus, ou seja, um lugar onde Deus possa morar aqui na Terra, onde ele possa se encarnar, continuar o seu processo de encarnação, o seu processo de salvação da humanidade. Deus se encarna através de nós, Luiz, e Deus continua salvando o mundo através de nós. É isso aí. E quando abrimos o coração, tudo isso acontece. Ô, Frei Adelson, eu também, você é um cidadão como qualquer outro, né? E claro que tem, você tem as preocupações que um sacerdote tem e tal, mas esse é um momento muito complicado para o Brasil, né? A questão política e a questão da saúde, né? A questão do Covid e tal. E a política, a gente está notando assim que esse sistema, né, da forma que ele está sendo gerido, não está funcionando. Qual que é a sua opinião? A minha opinião é que nós estamos no fim de um capitalismo selvagem que depreda, que saqueia, que explora das pessoas, que esgota o ecossistema, que gera pessoas descartadas. Olha a África, a Índia e outros lugares do mundo. Olha esse tráfico de pessoas que são uma realidade ainda hoje. Veja essa questão dos refugiados, navios de refugiados que afundam e morrem todos no mar, procurando comida, procurando lugar que possam viver, porque a questão dos refugiados tem 3 causas: política, religiosa e fome. Político que briga entre as tribos, religiosa porque se você não adora o meu Deus, você não fica aqui, e fome, não tem. Enquanto que nós temos no mundo uma superprodução de alimento. O problema não é a produção, o problema é a repartição. A igreja está preocupada. E está preocupada também porque no Brasil está desenhando um movimento muito perigoso de um autoritarismo neofascista. Isso pode ser estudado, tem aí literatura para isso. A nossa política hoje se alinha com o que há de pior no mundo em termos de concepção política, se alia com os Estados Unidos no atual momento que estou vivendo, se alia com a Hungria, se alia com... Então, nós estamos aliando com o que de mais retrógrado. Há um negacionismo da ciência. Aí na pandemia, Luiz, negando a pandemia, agora está negando a vacina, está negando que o povo não é obrigado a vacinar. Olha que coisa estúpida, nega-se as queimadas na Amazônia, nega-se o que está acontecendo, né, na Amazônia, nega-se o que aconteceu, está ainda acontecendo no Pantanal, nega-se que os pobres estão... Então, nós estamos vivendo um momento muito perigoso. Há poucos dias, o líder do governo na Câmara estava propondo uma nova Constituição, porque a Constituição quer fazer outra Constituição. Ele falou que... O que ele disse que o cidadão tem muitos direitos, né? Tem que aumentar os deveres.
É. Então, olha que coisa louca. E que seria essa Constituição para confirmar isso tudo, esse modelo expoliatório que está aí? Olha que o nosso povo está empobrecendo ainda mais com a pandemia. Muitas empresas estão fechando e vão fechar. Muitos comércios estão fechando e vão fechar. Pequenos comerciantes vão fechar, se já não fecharam. Os bancos ganharam absurdamente com essa pandemia. Os estudos são dados, não tem como se negar esses dados. Então, há uma preocupação, sim, da igreja, né? Não só da Igreja do Brasil, o Papa Francisco, tanto que ele, dia 4 de outubro, ele lançou uma carta que valeria a pena todas as pessoas lerem, Fratelli Tutti. É uma expressão de São Francisco de Assis para dizer, somos todos irmãos. E essa carta não é dirigida à Igreja Católica, ela é dirigida a todos os homens e mulheres de boa vontade. E o que ele está pedindo nessa carta? Ele está pedindo que é preciso nós construirmos uma amizade social, senão nós nos mataremos. Estamos caminhando para a nossa morte, né? Essa encíclica, ela convoca, e eu achei bonito, que esses dias eu li que os muçulmanos na região aí do Oriente Médio e da Europa estão programando jornadas de estudo dessa encíclica do Papa com a juventude muçulmana. E eu já vi luteranos na Europa fazendo a mesma coisa. Agora, pode ser considerado como um documento ecumênico, né? É um documento ecumênico. E ele fez essa carta, Luiz, a partir de um encontro que ele teve com um chefe muçulmano e assinaram uma declaração pelo bem da humanidade. Então, isso foi a inspiração. Agora, nós temos na América do Sul um agravante muito sério, que são os neopentecostais fundamentalistas, que estão instrumentalizam a fé do povo, a religião, instrumentaliza a Bíblia para fazer o que eles quiserem, uma lavagem cerebral, né? Manter o povo nas suas mãos, e esse povo vai ser explorado, e esse povo vai ser cada vez mais sugado nos seus direitos. Isso é um agravante que nós temos na América Latina. Vejam os golpes aí que teve na Bolívia, né? Teve no Peru, já tem estudo disso. Honduras, né? Tem estudos mostrando o neopentecostalismo por trás. E que no Brasil foi a mesma coisa, né? Essa última eleição foi decidida em cima dos valores neopentecostais. Então, há uma preocupação. Frei Ederson, muito obrigado a você pela participação aqui na rede hoje, né? A gente queria contar um pouco da sua história, do seu combate, né, pela causa humana. Então, muito obrigado, e qualquer coisa que for fazer aí, pode contar conosco aí na divulgação, porque isso é muito importante. Muito obrigado, Luiz. Obrigado vocês que estão nos acompanhando. Agora, uma última palavrinha. Aquela de Jesus no Evangelho. Vocês sabem como anular o mandamento de Deus. Ele estava dizendo isso para as pessoas que diziam que, tendo sido feita uma oferta a Deus, então estavam desobrigados de cuidar de pai e mãe. Não anulemos o mandamento de Deus. Essa é uma repreensão muito séria de Jesus. Eu não honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Não anule esse mandamento. Então, que vocês tenham, carreguem isso, os seus entes queridos aí no coração, porque um dia nós seremos carregados também. Um abraço. Muito obrigado, Luiz. Valeu o nosso papo.
É isso aí, obrigado a você sempre ligado aqui nos canais da Rede Hoje. Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito ainda. Também de acionar o sininho, porque aí você vai ser sempre avisado de que tem matéria nova no ar. Não esqueça de compartilhar o material que também é liberado, né? Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro. Expocasser e Parque Máquinas Agrícolas apresentam Seminário do Café, edição 2020. Compre nas empresas participantes da campanha, parceiros do agro e concorra a prêmios. Realização a Carpa. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade, está com mais uma promoção. São 8 prêmios incríveis até dezembro, um por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda 0 km. A cada abastecimento de R$50 em gasolina ou etanol ou R$100 em diesel, você já garante seu cupom. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000.